Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um IPIcast e hoje, coisa fina, coisa maravilhosa pra gente conversar. Eu tava sentindo falta, na verdade, já de a gente falar desse tema, que nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino, tá? E hoje a nossa convidada aqui, uma menina que na nossa comunidade tem muito trabalho, uma mulher, desculpe pelo menino, mas uma mulher que trabalha muito na nossa comunidade e tem sido uma bênção no nosso meio, com discipulados, com aconselhamentos, na liderança aqui da nossa juventude e, claro, ela tem o seu trabalho profissional e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vou deixar para ela se apresentar e aí a gente vai entrar aqui. Por favor, Monique, fala um pouquinho de você pra gente. Obrigada, Matheus, pela apresentação. Bom, eu sou a Monique, né? Eu tenho um nome grande, mas a maioria das pessoas me conhece como Monique Ojeda, então vamos reduzir a isso mesmo. O Ojeda é alguma coisa oriental? Não é. Todo mundo me pergunta isso, Tá. Todo mundo acha que é, mas Ojeda é um nome espanhol. Meu nome foi escrito errado. Então, o Ojeda é com J, mas o meu é com G. Então, nós vamos deixar aí, o Monique Ojeda com G. Tá bom. Tá? Eu sou advogada, tenho 34 anos, eu Legal. advogo há 8 anos aqui na cidade de Maringá. E para mim é um prazer falar de empreendedorismo porque eu trabalho e eu advogo para empreendedores. Que legal, que legal. Você se formou mais tarde ou entrou na faculdade mais tarde? Ou... Direito é a minha segunda faculdade. A segunda faculdade. Segunda faculdade. Então, eu sou biomédica, eu fiz biomedicina. Uau! E aí, Não quando imaginava. eu estava ali no último ano, do terceiro para o quarto ano, eu sabia que aquilo não tinha nada a ver comigo, que eu não tinha vocação para a área da saúde nenhuma. Tá. Mas meu pai falou para mim, falou assim, vai formar. Fez até aqui, vai terminar. E aí eu não tive muita opção, assim, de negociação Seu com a pai minha... era muito linha dura ou não? Nunca foi, mas com a isso faculdade. ele foi, que ele Entendi. pagou, entendeu? Então, Entendi. assim, ele falou, vai fazer, vai formar, vai terminar, fez até aqui, vai terminar. Se quiser fazer outra coisa depois, faça. Então, eu entrei logo depois que eu fiz biomedicina, eu fiquei 1 ano fora do país, eu fiz um intercâmbio. Que legal, foi pra onde? Eu fui para Inglaterra, Uau, que cidade lá? eu fui para Cambridge. E foi muito legal, porque todo mundo me pergunta assim, como é que você descobriu que você queria fazer direito, né? Eu fazendo intercâmbio e eu não sabia o que eu queria da vida. Tá. E aí eu conversava com todas as pessoas, porque eu morava numa residência estudantil, não quis morar em casa de família. E todo mundo me pergunta, todo mundo que eu conhecia, de todos os lugares do mundo, tinha gente de, literalmente, assim, todos os lugares do mundo onde eu morava. Tá. E eu perguntava para todas as pessoas, tipo, o que você faz da vida? Porque eu achava que alguém ia me dar uma resposta. Tipo, eu ia me identificar e falar, nossa, é isso que eu quero fazer. A resposta veio do outro, né? Tipo assim, é isso que essa pessoa faz, é muito legal. E aí eu morei com um menino, que a gente morava na mesma residência. Tá. E ele era, se eu não me engano, ele era da Suécia. E ele tava ali. E aí um dia eu conversando com ele, eu falei pra ele assim, o que você faz da vida? Ele... tô aqui estudando inglês. Eu falei, não, mas da vida. Ele falou, E a vida, né? A vida não é só tipo falar assim, inglês. Ele falou, não. Ele falou assim, eu fiz 2 faculdades. Uau. Eu falei assim, você fez o quê? Eu falei, sou formada em latim e história da guerra. Nossa. Aí eu fiquei assim, com aquilo assim na minha cabeça, tipo assim, mas pra quê? Porque latim é uma língua morta. Sim.
Isso É muito específico é para muito alguma área, específico. algum curso, alguma Não, linguagem específica. uma língua Sim. morta, que você não vai Ninguém usar para fala, nada, né? E história da guerra, acho muito legal você estudar a história da guerra e ter conhecimento sobre história. Sim. Mas você vai aplicar isso como na Também é sua muito vida? específico em algum curso que for... Eu falei assim, mas você quer ser professor? Ele falou, não, eu queria ter conhecimento de estratégias de guerra. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei assim, mas você vai trabalhar com o quê? Ele, não, eu vou trabalhar com qualquer coisa. Mas para estudar, eu preciso estudar aquilo que eu tenho gosto. vocação e que eu gosto. Que eu tenho legal. interesse. Porque se eu tiver interesse naquilo que eu estudo e eu conhecer aquilo a fundo, eu posso aplicar os princípios que eu conheço, daquilo que eu estudei, em qualquer trabalho que eu exercer. E aí isso ficou na minha cabeça, assim, e aí eu fiquei pensando muito seriamente, assim, sobre o que eu gostava de estudar. Mas é uma visão interessante, né? Tipo, trabalho é uma coisa que eu faço para um fim específico. E estudo é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto. Legal. E para ele deu super certo, porque ele mora hoje em Dubai, esse menino, e ele trabalha para uma empresa de tecnologia, onde ele aplica na empresa de tecnologia estratégias de guerra para a empresa enfrentar o mercado de trabalho. Uau. Então, tipo assim, o conceito dele realmente deu certo, ele empregou ele aplicou. E eu E coloquei... tá em Dubai, né? ele tá em Dubai. Não tá num lugar ruim também, né? Então, assim, ele falou, eu posso ganhar um salário mínimo que eu vou viver, ok, mas ele ganha muito mais que isso, né? E aí eu pensei muito sobre as coisas que eu gostava de estudar. Antes de eu ir para a Inglaterra, eu tinha passado num mestrado em genética, porque eu falei, cara, num laboratório não dá, hospital para mim não dá. Falei, para não jogar minha faculdade fora, eu vou tentar fazer pesquisa. Sim. Passei num mestrado de investigação genética, tipo CSI, assim, o único do Brasil na época. E quando eu passei no mestrado, foi uma surpresa para todo mundo, principalmente para mim, porque eu fiquei tipo assim, cara, como eu passei nesse mestrado? Não estudei para isso, não estou preparada para isso. Ou a concorrência é muito baixa, ou os caras estavam desesperados tipo, por alguém, ou né? realmente assim. Ou Deus quer muito isso. Sim. E aí eu entrei ali. Você já era crente nessa época? Não. Não, tá. Não. Eu me converti quando eu voltei da Inglaterra. E aí eu tava fazendo... Entrei no mestrado, acho que eu fiquei 3 meses de aula, assim. No mestrado, o laboratório atendia a Politec. Então, tudo que era de crime, de investigação genética, que precisava fazer exame de DNA, ia para o laboratório. E aí, lá no laboratório, a gente tinha que fazer reciclagem, que era curso da polícia mesmo, que tinha que estudar criminologia. E ninguém queria ir do laboratório. E alguém do laboratório precisava ir. E eu falava, não, eu vou. Não tem problema, eu vou. E aí, quando eu estava lá na Inglaterra, lá, tendo uma crise, tipo, do que eu gosto, eu falei, cara, quando eu estava lá, que eu ia nas aulas da polícia, eu gostava de estudar Você a foi legislação. pegando na coisa ruim do direito, né? Que é coisa ruim de saber as leis, os artigos, as acusações. Assim, cara, pra você ter noção, como eu não gostava mesmo da área da saúde, porque eu não gosto de direito penal. Entendi. Mas eu gostava. Dentro do direito, o penal não é o que eu gosto. Mas genética era tão ruim pra mim que o penal se tornou um céu. Era. Então eu falava assim, eu vou cumprir minhas horas lá estudando criminologia do que dentro do laboratório fechado, sozinha. Entendi. E aí eu voltei da Inglaterra e com 2 decisões. A primeira decisão era, tipo, vou começar outra faculdade. Quando eu voltei, a minha família estava pronta para, tipo assim, pronto, tomou um jeito na vida, vai trabalhar, vai para frente. Eu cheguei... Vai retornar o investimento. Eu cheguei nas meses e falei pro meu pai, eu tenho uma coisa para te contar. Ele, o quê? Eu quero fazer outra faculdade. Foi, tipo assim, um choque. Todo mundo ficou, tipo assim, quê? Meu pai, ficou todo mundo assim, Monique, não foi esse o combinado. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai trabalha com contabilidade. Lá no Mato Grosso. E sua mãe? A minha mãe é bancária. Agora aposentada, mas era bancária. E então, eu falei, não, eu quero fazer direito. E outra coisa que eu voltei decidida era, tipo, eu preciso procurar uma igreja. Porque eu cresci numa igreja.
Mas eu me Sua criação afastei. foi evangélica? Foi. Minha mãe se converteu, era muito nova. Eu cresci com princípios cristãos, frequentando escola dominical. Eu conhecia as histórias, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Uhum. E quando eu voltei da Inglaterra, eu olhei para minha vida, assim, estava tudo muito ruim, sabe? Eu tinha tentado buscar satisfação em todas as coisas, assim. Eu falei, cara, não tem solução para mim. Eu preciso de Deus. Então, eu voltei. Na época, eu tinha terminado a faculdade. Eu fiz faculdade em Maringá, tinha voltado para o Mato Grosso, porque minha família é de lá. Uhum. E como eu decidi fazer outra faculdade, eu voltei para estudar em Maringá. E eu cheguei em Maringá para fazer uma faculdade e procurei uma igreja. E aí, nessa igreja, eu comecei a ser discipulada. Não, foi na Quinta IPI, aqui em Maringá. Sei, lá no Liberdade. Isso, no Liberdade. Eu comecei a ser discipulada, uma igreja pequena, fui muito amada ali. Que legal. E conheci Jesus e me converti, minha vida mudou a partir daí. Uhum. Que legal. E como que foi daí? Você fez faculdade e tal, né? E como é que foi a entrada no mercado de trabalho? Teve essa coisa que, assim, a gente vê a dificuldade das mulheres para entrar no mercado de trabalho. Isso tudo você sentiu na pele? Muito. Você passou tudo isso? Como é que foi? Muito, porque, primeiro, né, assim, a faculdade, ela te prepara, ela te apresenta uma ciência. Então, a gente estuda ali o direito como ciência. Um direito doutrinário. Ele não te ensina a advogar. Tá. Ela não te prepara, por exemplo, para você sair de lá para estar pronto para prestar um concurso. Aquelas coisas de E série muito menos... série de TV até aquelas peças que um é o Não acontece. Não tem nada nada Entendi. disso. A realidade é totalmente diferente. Entendi. E muito menos te ensina a advogar no sentido, tipo, gerenciar um escritório como uma empresa. Então, isso a faculdade não te ensina. Então, você bateu a cabeça 300 Então, vezes. você bate muito a cabeça para entrar no mercado de trabalho por várias questões. Assim. Então, assim, primeiro, né, tem um olhar diferente porque é uma profissão muito masculina. Tá. Então, para você se impor, você conquistar respeito, você demora, né? Sendo mais jovem, sempre tem um ponto ali de, mas é uma menina que está falando, você é muito nova, porque você está falando isso, porque você não viveu tal coisa. Mesmo você sabendo, falar, cara, eu estudei, a minha tese está embasada, está legalmente... Tá aqui, né? Tem respaldo, tem jurisprudência, mas a outra pessoa chega diante de você e tira sua credibilidade com argumentos assim, tipo, mas é porque você não tem muita experiência, porque você é jovem ainda, você acredita no judiciário, né? Entendi. Então, assim, isso desmotiva. Uma outra coisa... Mas isso seriam técnicas tipo de oratória, hermenêutica, técnicas para te manipular para você cair no jogo dele? Isso acontece muito? Acontece isso também, mas eu acho que é um mercado como um todo, sabe? Assim, acho que é tudo... Eu acho que quem se forma em outras profissões passa pela mesma dificuldade. Que a sensação que eu tenho é que a galera que forma em direito tem esse relato. Tipo assim, eu sofri muito, os advogados são meio... inescrupulosos. Exatamente. São ríspidos, sabe? Isso. Você tenta te colocar no bolso de qualquer jeito, exatamente, uma malandragem. na malandragem. Isso. Quer tirar sua credibilidade, quer te diminuir na frente do cliente. Isso acontece muito. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, tipo, como exercer a sua profissão, como se posicionar no mercado de trabalho. Então, eu olhei para o mercado de trabalho e entendi que eu não queria trabalhar para os outros. Falei, cara, eu não vou trabalhar para os outros porque se eu trabalhar ali, a minha possibilidade de crescimento ela é muito reduzida e a remuneração é muito baixa. Eu olhava para o que os escritórios de Maringá ofereciam, eu falava, é muito baixo, é muito pouco, e não via perspectiva de melhora, sabe, desse quadro. O crescimento financeiro sempre foi uma pauta forte para você? Para mim, sempre sim. Inicialmente, eu sempre soube que tinha degraus, né? Que você não vai chegar num lugar, tipo, olha, eu acabei de formar, vou chegar aqui e meu ticket vai ser sênior. Não.
Você é um advogado júnior, você vai ganhar como advogado júnior. Sim. Mas a perspectiva de crescimento, isso me assustava. Porque era muito longe. Eu via escritórios muito grandes remunerando muito mal advogados que já estavam no mercado há 10 anos, 15 Entendi. anos. Então, eu conversava com essas pessoas e falava, cara, não é isso que eu quero para mim. Aí a alternativa foi montar o seu. A alternativa era, tipo, se eu não quero trabalhar para os outros, eu preciso conquistar cliente. Entendi. E para eu conquistar cliente, eu preciso aprender a me vender. E aí você se depara com um mundo totalmente novo, porque você entende que você não para você empreender, você não tem que saber só advogar, mas você tem que saber o que é uma empresa, o que é o empreendedorismo. Como emitir uma nota fiscal, quantidade de imposto em cima disso, tudo, toda a questão assim, financeira, como desenvolver administrativa. processos, como captar cliente, como fazer um CRM, como vender. CRM, eu nem sei o que é, tá? Desculpa. O CRM é um controle que você faz ali de relacionamento com o seu cliente. Entendi. Então, você dá feedback, você faz um perfil do cliente ali. Então, isso tudo, você entende conforme você vai desenvolvendo o seu negócio, fala assim, cara, meu negócio funciona dessa forma, porque o que é empreender? Tá. É você exercer uma atividade empresarial, né? De forma organizada e habitual, visando lucro. Então, você fala assim, é isso que eu vou fazer. Qual é a minha atividade? Qual é o meu negócio? E quanto tempo você está 8 anos empreendendo? 8 anos. E você hoje se considera alguém estabilizada, alguém de sucesso já? Você já está... Eu olho e falo, cara, já andei bastante. Hoje... Mas, tipo assim, você já é feliz com o resultado do seu trabalho hoje? Hoje eu já sou feliz com o resultado do meu trabalho. Cara, que legal. E isso é uma coisa que é legal, porque às vezes a gente fala de empreender e a sensação que eu tenho conversando com a nova geração, né? Eles querem empreender e ter resultado em 3, 4 anos. Não. E às vezes eu tenho um pouco desse medo, porque a galera fala de empreender, e tipo assim, quer empreender para 2, 3 meses. Não, calma. Não. Né? A gente tá falando de quase uma década, né? Assim, a maioria da gente tem uma estatística que eu sempre passo, né, nas empresas. A maioria das empresas que são abertas, elas fecham nos primeiros 2 anos. Sim. Exatamente por quê? Porque a pessoa ela não está preparada para empreender. Ela não tem capital de giro. Então, quando você vai empreender, você tem que ter pé no chão. Então, cara, eu não vou ter um giro de dinheiro alto, então eu vou precisar de buscar fazer outros serviços que talvez eu não queira fazer, mas que vai me dar retorno e vai me manter nesse tempo até a minha empresa girar. Então, se eu precisar fazer diligência para outro advogado, coisa de fazer eu vou fazer o fixo para o meu variável poder crescer. Exatamente. Então, assim, isso são coisas que você precisa ter quando você quer realmente, você tem um propósito. Fala, eu vou para lá, eu quero fazer... Nesse ponto, o gênero feminino mexeu um pouco, porque daí a gente está falando de uma mulher que tinha que fazer coisas para outras pessoas e a tendência das pessoas quererem pagar menos. Isso aconteceu? Você sofreu isso? Isso acontece. Muito. Assim, existe uma dificuldade muito grande precificação. Eu acho que isso é assim... Esse é o problema do empreendedor. É um problema. Como que eu vou precificar? Principalmente, é diferente quando a gente, por exemplo, no meu caso, eu vendo serviço. Tá. Né? Eu não vendo um produto. Às vezes a pessoa, ela vai pagar... Vai comprar uma bolsa... Ela paga caro porque ela vê, ela pega... Ela toca. O seu serviço é uma coisa assim artesanal e eu não posso eu sou psicólogo, eu não posso. E é pior ainda, porque é ingrato, porque eu não posso te prometer um resultado objetivo. Sim. Porque o seu trabalho pode ter resultado dependendo do comprometimento e da avaliação em volta, e não necessariamente e assim, eu vou fazer um trabalho que eu vou advogar, eu não faço sentença. Sim. A decisão não é minha. Vai depender da interpretação do outro, né? Então, a interpretação, o resultado do meu trabalho não depende só de mim. Depende de muitos fatores. Então, eu preciso mostrar para as pessoas, e a gente chama isso de uma técnica de ancoramento, que é muito importante você, que é empreendedor, conhecer a técnica de ancoramento, que você vai apresentar o seu produto, seu negócio, seu serviço, você vai ter que relatar exatamente tudo o que você faz, porque isso tem valor, gera valor para o produto final. Então, a pessoa olha para aquilo e fala, cara, isso é caro. Porque olha o tempo que essa pessoa vai demandar para fazer isso. Então, a precificação ela é uma dor. Quando você está começando, as pessoas acham que
elas te tratam como se você estivesse fazendo favor para elas, sabe? Na verdade, elas acham assim, eu estou fazendo um favor em te oferecer uma oportunidade de você estar aqui na minha empresa e trabalhar para mim. Então, entendeu? Eu sou Você pode falar que você trabalhou para mim, então você vai trabalhar pelo mínimo. Você vai colocar no seu portfólio, né? E aí, uma coisa assim que eu vejo que está muito relacionada com a nossa identidade e autoestima, porque quando a pessoa ela tem problema com a autoestima dela e com a identidade dela, ela aceita por menos. Entendi. E ela fica naquela situação. E uma vez que aceitou ali, por menos, nunca mais consegue subir. Nunca mais consegue subir, reajustar o valor. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, até dentro do Aurora, a gente começou a trabalhar o empreendedorismo exatamente porque a gente, nos discipulados, começou a perceber essa dor das pessoas no sentido, tipo, olha, eu formei, eu não sei fazer um currículo, eu não sei por onde eu começo. Eu não sei como que eu desenvolvo processos dentro de uma empresa. Isso? Por exemplo, para eu falar... Porque é muito difícil, por exemplo, dentro da ótica do evangelho, né, a gente falar do quão bem a gente faz alguma coisa. Né? Principalmente na linguagem religiosa, né, nós não estou falando mais do evangelho, estou falando do âmbito religioso. Quando a gente fala que a gente faz bem alguma coisa, sempre é avaliado como orgulho, como coisas negativas. Ponto. Como é que equilibra tudo isso? Por exemplo, eu quero empreender, eu sou cristão, eu sou, no seu caso, né, uma mulher, e eu preciso colocar valor no meu trabalho, bem definido, preciso falar bem de mim mesmo, mas não posso me deixar cair no orgulho, na vaidade, e nem posso deixar as pessoas terem essa impressão de mim, porque se tiver essa impressão de mim, quebra meu testemunho. Como é que equilibra? Porque daí aí dá para ficar doido, né? Aí dá pra ficar doido. Para mim, como que eu entendi isso? Porque isso já foi um ponto de dor para mim, tipo, olha, isso aqui eu tô achando que sou eu que faço, que é mérito meu. E eu tenho na minha cabeça uma concepção, tipo, eu sei que todas as coisas vêm de Deus. Vem de Deus. Amém. Né? E aí, lendo a Bíblia, Gênesis 1 fala muito comigo a respeito disso. Tá. Porque quando eu leio o primeiro versículo da Bíblia, eu vejo um Deus que é criador. Legal. E eu olho para aquilo e eu falo, cara, Deus foi o primeiro empreendedor. Cara, a criatividade é uma coisa maravilhosa nas Escrituras. Cara, quando Deus, a primeira coisa que Deus revelou sobre ele foi, tipo, para a humanidade, ele falou assim, eu sou o Deus criador. E aí a gente continua lendo Gênesis 1, a gente vê ali Deus falando, tipo, olha, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então, se Deus é criador, sabe? A criatividade, ela tá em mim. Nós somos reflexo desse Deus. Então, assim, eu não preciso me envergonhar. Porque o Deus que me criou, ele é criador. Sim. Ele é empreendedor, porque ele criou o mundo de forma intencional. Você pode olhar em todas as histórias de criação da humanidade. Tem tudo. Sim. A única criação intencional você vai achar na Bíblia. Nas Escrituras. Sim. Nas Escrituras. Então, eu olho dessa perspectiva de ser um Deus criador que colocou isso dentro de mim, eu posso desenvolver criatividade, eu posso ser... E é legal que Deus cria empreendendo, não necessariamente produtos, mas ele cria empreendendo valor. Valor. E ele me dá valor. Empreendendo relação, né? Exatamente. Isso é muito legal. E ele me dá valor. Porque ele diz o meu valor. Então, se ele diz o meu valor... do que eu produzo, do que eu ganho. Legal. Exato. Muito legal. Se ele diz o meu valor, eu não posso olhar para aquilo e aceitar menos, porque senão eu estou em pecado contra Deus, sabe? Entendi. Eu olho assim e falo, cara, eu não posso me desvalorizar porque eu tenho um Deus que me valoriza. Que habita em mim. Então, assim, a gente precisa equilibrar como que vocês isso lutam daí? dando, tipo, glória a Deus com o meu trabalho, sabe? Amém. E como que luta daí também para não chegar no outro extremo daí, que seria legitimar o serviço mal intencionado que cobra valores exorbitantes, entende? Que daí, se a gente tem um extremo de um lado que é se desvalorizar por autoestima, como é que eu também não me coloco meu serviço no valor muito alto ao ponto de ser uma usurpação do bem do outro? Exatamente. Eu acho que, primeiro, né, é a balança da honestidade. Que legal. Né? A gente tem ali... se você tem dúvida sobre isso, o livro de Provérbios, ele te dá, assim, referências, assim... Balança da justiça, né? Da balança de justiça.
E você você tá de acordo, sabe? Você saber o quanto você vale, o quanto que você produz de valor, quanto que você entrega de resultado com o seu serviço, com o seu produto. E quanto aquilo pode ser potencial na vida de outras Exatamente. histórias, né? E você cobrar de forma adequada, Que legal. sabe? Em relação a isso. Nunca, sabe? Assim, eu acho que a honestidade é o ponto ali, sabe? Assim, da balança da justiça. É um parâmetro equilibrado, né? Equilibrado. Não preciso ir para um lado nem para o outro, posso ficar no equilíbrio e o equilíbrio vai ser o suficiente, né? Porque Deus, eu acho que, eu até não sei sua opinião sobre isso, mas de vez em quando eu fico um pouco preocupado com os exageros em relação a Deus. Né? Tipo, eu quero... A galera fala numa santidade que, poxa, uma santidade às vezes mais santa que Deus. Né? Um poder mais poderoso que Deus. E, cara, às vezes eu vejo Deus tão equilibrado, né? Tipo, não é nem o absurdo, nem o pessimismo, nem ser paupérrimo, nem ser milionário, nada contra os milionários, né? Mas nem acúmulo, nem desprendimento total, mas um equilíbrio, né? Acho que gente cheia do Espírito Santo é equilibrada. E gente cheia do Espírito Santo consegue empreender de maneira saudável. Gostei muito do nosso papo, viu? É isso. Monique, obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Quer deixar uma palavra para a galera? Quer falar mais alguma coisa? Gente, olha, quem quer... encorajamento mesmo, sabe? Assim, para quem quer empreender, assumir um risco. É um risco mesmo. A gente mata um leão por dia. A gente tem que ser criativo, solucionador de problema, enfrentar as coisas. Mas se isso é um propósito do seu coração, enfrenta, sabe? Amém. Segue. Não fica aí na zona de conforto. Eu gosto de pensar que o empreendedor é aquele cara que entendeu muito bem o texto do derramamento do Espírito Santo lá de Joel, né? Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Não importa a idade, você pode começar a acreditar numa coisa que Deus colocou no seu coração, que pode abençoar o mundo, que pode renovar histórias, que pode fazer outras pessoas terem valor através de produtos e através também de novidades. Às vezes você não empreende um produto, né? Às vezes você empreende um serviço, como a gente colocou aqui, uma questão de saúde, e aí a gente pode colocar à disposição de Deus para isso. Muito legal. Obrigado mesmo pelo papo hoje. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.